A organização criminosa é uma invenção do capitalismo. Quando o capitalismo quer assumir o controle de um país através da organização criminosa, ele coloca um bufão escatológico à frente da chefia desse país, enquanto a população se distrai com suas bravatas, com sua estupidez associada ao alto nível da ignorância. Enquanto isso, a organização criminosa subverte o legislativo, o executivo e principalmente o judiciário. Além disto, ela se infiltra nos aparelhos ideológicos, sejam eles oficiais ou não oficiais, como os militares e a religião, e perpetra uma atuação de domínio do discurso do crime, fazendo do crime uma linha divisória que legitima as práticas desta mesma organização criminosa, enquanto usa desse discurso para perseguir aqueles que eventualmente se constituem em obstáculos para a conclusão do macrodelito. O capitalismo, na perspectiva de organização criminosa, começa a ser verificado no período feudal, onde as pessoas egressas da queda do Império Romano foram buscar abrigo exatamente nos feudos, e ali elas foram objeto de exploração dos senhores feudais, os quais atuavam em conúbio com os monarcas, com os soberanos. Paralelamente aos feudos também haviam os burgos, notadamente ocupados por artesãos e os quais organizavam feiras de escambo e que daí, em função da interferência direta do monarca, acabou por legitimar, oficiar o uso do dinheiro. Note-se que a invenção do dinheiro é uma invenção também do capitalismo, das práticas de mercado, e não dessa figura que alguns manuais de direito econômico inventaram, chamado homo economicus. Na realidade, o mercado não é uma invenção do homo economicus, ele é uma invenção do capitalismo como sistema de controle e exploração. As primeiras práticas de capitalismo, sabemos, ocorreram de forma ampla no período do colonialismo e com as práticas de invasão de colônias e a respectiva exploração, que também ficou conhecida como mercantilismo. O mercantilismo é a primeira prática do capitalismo comercial. Depois que a burguesia assume o controle do Estado de vez e fazendo desaparecer essa figura do soberano, eis que denotamos o surgimento do capitalismo industrial, extremamente cruel, porque esse Estado novo, agora tomado pela burguesia, faz vistas grossas a toda a prática de exploração do proletariado. Crianças, mulheres, velhos e homens de toda a sorte padecem no interior das fábricas, que muito pouco se diferenciam das prisões. É o período que surgem as instituições totais. É o período que se estende às práticas de polícia em via pública e é o período em que as penitenciárias se instalam. Também é o período que o discurso da macrocriminalidade faz alinhar direito penal, direito do trabalho e direito econômico. Direito do trabalho praticamente um zero, posto que a opressão
a exploração do empregado nessa época chegou a níveis absurdamente intoleráveis. Depois do capitalismo industrial veio o capitalismo financeiro, posto que, depois de ganhar muito dinheiro nesta exploração e com a sofisticação da tecnologia, surge uma nova instituição de exploração chamada bancos. E agora, os proprietários daquelas indústrias, repletos de dinheiro, colocam à frente delas a figura do Chief Executive Officer, o conhecido CEO. E os proprietários vão para o mercado financeiro, deixando o CEO à frente de suas empresas, e vão ganhar dinheiro no mercado, passando por cima de estados, da legislação, de constituições, tratados, de qualquer coisa. Tudo é possível para ganhar dinheiro. É nessa época em que a criminalidade organizada, a organização criminosa do capitalismo, atinge seu ápice, com a derrubada de governos mundo afora, o grande crescimento da pobreza mundial e da exploração do ser humano. É claro que tudo isso alinhado com a destruição da natureza e do meio ambiente. Ocorre que naquela época do capitalismo industrial, surge em contraposição a ele o discurso do socialismo. Basta ver as obras de Saint-Simon, Robert Owen, como os utópicos, ou os científicos, como Marx e Engels. Aliás, a obra O Capital é uma verdadeira radiografia da criminalidade organizada do capitalismo. E o Capital, ao ser lido numa ótica penal, mostra exatamente como funciona uma organização criminosa dentro do capitalismo. E é no discurso do socialismo que os primeiros direitos e garantias individuais são conquistados. O socialismo é um discurso que exige que aquele Estado liberal do capitalismo industrial atue, que faça um mínimo, que faça alguma coisa, estabelecendo um horário de trabalho, um repouso remunerado, hora extra, férias, licença para gestante e para lesados. Essas conquistas minimamente garantísticas para o ser humano são provenientes do discurso socialista. E há que se lembrar ainda que mesmo pessoas como John Locke era sócia de uma empresa que atuava no ramo do tráfico de escravos. E o próprio Adam Smith era também a favor das práticas de colonização. E ainda há que se lembrar que mesmo no período em que se assinou o pacto, no período em que se assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, boa parte daqueles países estava violando-os em suas colônias. Portanto, a organização criminosa surge efetivamente em práticas na atuação do capital mundo afora.